Glória a Deus. Gostaria que a igreja estendesse as mãos para cá, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, papai. Eu te peço desde já que o Senhor cubra ele com o manto da invisibilidade, livrando ele de todo ataque, de todo olhar maligno. Senhor, cubra ele agora com a tua graça, com as tuas mãos fortes e poderosas. Coloque um anjo à sua direita, um anjo à sua esquerda. Guarde a vida dele agora nesse momento, papai. Blinda a mente dele, Senhor, em nome de Jesus, com a presença do Espírito Santo de Deus. Que ele venha ter olhos espirituais, papai. Que a boca dele venha a ser tomada pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu te peço em nome de Jesus, desça com a sua autoridade, com o teu poder, que o homem venha diminuir e o Senhor venha engrandecer sempre, papai, porque a glória é tua e a honra é tua. Mas nós, como igreja, abençoamos o teu servo, o teu profeta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, amém? Boa noite a todos. Pegue sua Bíblia. Vamos escutar a palavra do Senhor. E saímos daqui alimentados na presença de Deus, amém? Quem veio ouvir a voz de Jesus aí? Quem veio ouvir a voz de Jesus? Abra sua Bíblia comigo. No livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7. Miqueias, capítulo de número 7. Glórias a Deus, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Achou? A presença do rei está aqui na casa. Você crê nisso? Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7, versículo de número 1, diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cachos de uva para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita o suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquele que reclina sobre o seu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Amém? Eu vou ler o versículo 7 só mais uma vez. Eu, porém, olharei para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Amém? Pode tomar o seu assento. Para a glória de Deus, pode aplaudir a Jesus, se você puder. Louvado seja Deus. Pai, eu quero agradecer o Senhor por mais uma terça-feira, mais uma noite que nós podemos estar na sua casa, num ajuntamento, aonde o Senhor, através do seu Espírito, fala conosco. A sua casa, que é chamada casa de oração,
a sua casa, que é chamada casa para todos os santos, os separados, escolhidos do Senhor, está repleta da tua bênção e da tua glória nesta noite. Que o Senhor possa tirar os tampões dos nossos ouvidos, possa tirar os tampões dos nossos olhos, possa tirar a mordaça dos nossos lábios, e a nossa mente agora venha a ser uma mente cativamente do Senhor Jesus, que nós possamos nos alimentar da tua palavra nesta noite, meu Deus, e que o Senhor possa estar à vontade no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, quando a igreja manda glória para cima, o Senhor desce com o fogo e com o seu poder. Quando glória sobe até os céus, a tua graça desce até a terra, inunda a sua igreja e toma o seu altar. Eu te peço, Deus Todo-Poderoso, agora, que seja o seu Espírito que venha ministrar essa mensagem nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém e amém. Eu quero colocar um tema nessa mensagem desta noite. Eu passei a tarde inteira estudando algo para pregar. E foi aquela tarde que a Bíblia estava com todas as folhas em branco. E a caneta não funciona para você escrever nada. E o teclado do computador acaba se perdendo. E eu dizia ao Senhor agora, antes de descer aqui para a igreja para ministrar uma mensagem, o que pregar. E o Senhor disse para mim: desce, sobe no meu altar, e eu colocarei as palavras nos seus lábios para a glória do meu nome. Amém? Quem veio aqui ouvir uma palavra e crê que é Deus que vai falar nessa noite, diga glória a Deus e aleluia. Eu quero pôr um tema nessa mensagem, e eu quero que você guarde esse tema para o resto da sua vida. E o tema da mensagem dessa noite é: só confia mesmo assim. Amém? Eu vou dizer novamente: só confia mesmo assim. Aqui, quando nós lemos aqui no capítulo 7, a história do profeta Miqueias, que profetizou ao povo central de Jerusalém, mais de 700 anos antes de Jesus, contando com os dias de hoje, há quase 2.800 anos atrás. No capítulo 7, ele relata uma história que parece que foi dado um F5 no teclado de um computador e atualizada para os dias de hoje. Ele está dizendo aqui o que nós estamos vivendo, talvez nessa nação, nesse país, os dias de hoje. Ele está dizendo que ninguém confia mais em ninguém. O amigo não confia mais no amigo, e aquele que reclina a cabeça no seu peito para vigiar a entrada dos seus lábios. E ele vai dizer que os governadores querem ganhar as causas de alguma maneira, então eles subornam o juiz, e a Bíblia vai dizer aqui que o juiz aceita o suborno. Exatamente o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Até que então Deus levanta Miqueias para começar a profetizar, e ele está a ponto de uma frustração tão profunda, de olhar para dentro de uma história de um povo que foi chamado por Deus, um povo que é declarado pela boca de Deus, que é povo exclusivo do Senhor e propriedade de Deus, olhar para uma situação agora, e ver o seu povo cativo na mão dos assírios, na mão dos babilônicos, e ele olhar para toda aquela promessa que saiu da boca de Deus, e ver aquela promessa agora indo por água abaixo. Olhando a essa história, vem ao coração de Miqueias agora a história que seu pai, os seus avós, talvez os seus tios, os anciãos contavam para os jovens profetas, dizendo sobre as conquistas de Moisés, as conquistas de Josué, durante mais de 40 anos de guerra para conquistar a terra prometida. E aquilo que eles conquistaram agora, nesse momento exato da história, está tudo perdido. Ele está dizendo que não tem nem figo e nem uva para que se possa chupar, numa terra que foi prometida por Deus, numa terra que mana leite e mel, ao qual Caleb vai dizer que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Se tornou uma terra seca, uma terra árdua agora, que não brota mais nada, e além de tudo isso, o povo está dentro de um cativeiro.
Eu vejo aqui um profeta de Deus, talvez um dos maiores dele, profetizando algo de justiça de Deus contra o seu povo. Ele dizendo que não aceita aquela situação, que ele está frustrado, porque a história que ele conhece é uma história boa, pastor Douglas, que o povo vai herdar as maravilhas e as bênçãos de Deus. E depois de 6 versículos ele falando sobre frustração, no versículo 7 ele chega na chave de todas as coisas. Ele se queixa, ele está frustrado, decepcionado, se sentindo injustiçado, mas no versículo 7 ele vem com a senha que abre as janelas do céu sobre a terra. Então ele vai dizer, depois de tudo isso, ele diz assim: eu não posso falar pelo povo. Ele fala assim: eu vou falar por mim. Ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Ele está dizendo: eu vou esperar no meu Deus, eu vou orar, eu vou profetizar, na certeza que Ele vai me ouvir. Quando falamos de frustração, eu olho para uma igreja hoje aqui com 30 ou 35 pessoas, aonde a grande maioria dos crentes dentro da igreja são pessoas frustradas. Eu estou falando da nossa classe e da nossa crença. Pessoas frustradas porque se frustraram por algum projeto que não aconteceu, por algo que se esperou e não chegou. A palavra frustração dentro do dicionário é um sentimento de impotência, quando algo que era esperado não acontece. Ela ocorre quando uma expectativa ou desejo não é satisfeito. Sentir alguma frustração leva a um desânimo e a um incômodo muito grande. Mas ao mesmo tempo, sentir-se frustrado é essencial para o desenvolvimento da mente do ser humano. A frustração e a decepção são coisas distintas uma da outra. Já a palavra decepção é a obtenção de um resultado negativo, de uma situação na qual era esperado um resultado positivo que não veio. Olhando para essa situação, eu volto lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12, na vida de Abraão, que vivia na casa do seu pai, que era um idólatra, que tinha uma fábrica de imagens de escultura. E Deus agora dá uma ordem para ele: sai do meio da tua terra e da tua parentela, mas pega isso daqui. Deus fala assim: porque quero eu te abençoar. Deus está falando para ele: você vai sair daqui, mas não é de mão vazia, porque eu vou te abençoar. E com isso vem as promessas de Deus. Eu vou te levar para uma terra desconhecida que você não conhece, mas vou te dar ela por herança. E Abraão sai de lá, e a Bíblia vai dizer, não eu, a Bíblia, preste atenção nisso, a Bíblia vai dizer que ele era um homem próspero, aliás, naquele momento mais próspero da terra, um homem que tinha muito gado, um homem que tinha muitos funcionários, tinha uma esposa ao qual ele amava, e junto com ele tinha um sobrinho ao qual ele considerava como filho. E quando Abraão então desce a terra de Neguebe, agora ele recebe uma outra promessa de Deus. Deus diz para ele assim: Abraão, da sua descendência sairá todas as nações da terra. Sua descendência será maior do que a quantidade de estrelas dos céus, e maior do que a quantidade de areias do oceano. Aí Deus, depois de uma vírgula, diz assim: crê somente. Olha a frase chave para tudo. Deus faz a promessa, Ele explica para Abraão o que Ele vai fazer, e no final da conversa dele com Abraão, Ele diz para Abraão: crê somente. Ele está dizendo: você não vai precisar fazer nada para acontecer, você só vai ter que ter fé e crer que eu sou Deus e vou fazer acontecer. Mas essa promessa vem na vida de Abraão. Abraão já tinha mais de 60 anos de idade, e passaram-se 10 anos, e passaram-se aqui 15 anos, 20 anos, e a promessa não acontece.
Agora ainda a Bíblia vai dizer que as ovelhas e os pastores de Ló, seu sobrinho, começaram a entrar em atrito com os pastores que pastoreavam o gado e as ovelhas de Abraão. A chegar a um ponto então que eles têm que se dividir. Então Abraão chega para Ló e fala assim: escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia vai dizer que Ló então olhou para certa direção e tinha pastos verdejantes, campinas maravilhosas, e o outro lado apenas areia e calor do deserto. Então Ló escolhe ir para o lugar que os olhos dele se encheu. E quando ele vai para lá, há uma grande decepção, há uma grande armadilha. A Bíblia diz que alguns reis se juntaram e roubaram tudo o que tinha Ló, e levaram ainda sua mulher, suas filhas, ele e os seus pastores para a prisão, para um cativeiro. E quando isso acontece, veja bem, e quando isso acontece, alguém vai até Abraão contar o que aconteceu com seu sobrinho. Então a Bíblia vai dizer que Abraão pegou alguns soldados, alguns homens valentes, que faziam parte do pastoreado dos seus rebanhos, e vai agora contra aqueles reis, guerrear contra eles para libertar o seu sobrinho com sua família. E a Bíblia vai dizer que Abraão vai e obtém bom êxito. Ele consegue desbaratar esses reis, o exército, e consegue libertar o seu sobrinho, a sua mulher, as suas filhas, os seus funcionários e o seu gado. Abraão agora volta para casa, que eu começo a mensagem. Ele volta para casa com o coração regozijante. Todos que olhavam para ele diziam assim: Abraão está feliz, Abraão está contente, está alegre, acabou de conquistar terras e ganhar uma guerra de 3 reis que levaram o seu sobrinho para um cativeiro. E quando isso acontece, todo mundo olha para Abraão, olha aqui para mim, e vê um sorriso no rosto de Abraão, vê alegria na fisionomia de Abraão. Mas a Bíblia vai dizer que logo naquele instante, eu não sei se foi no mesmo dia, no outro dia ou poucos dias depois, mas a Bíblia vai dizer que Abraão então agora vai se queixar com Deus. Ele diz para Deus assim: Senhor, por acaso é o meu servo Eliezer que vai herdar a minha descendência e vai herdar tudo que eu tenho? Sabe que Abraão está dizendo aqui: Deus, eu não acredito mais na promessa. Passaram-se já quase 30 anos e o que você prometeu não aconteceu. O que você prometeu ficou no mar do esquecimento. Aqui temos 2 faces em Abraão. A primeira, está feliz porque ganhou uma guerra. Isso é exterior. Todo mundo olha para ele, vê ele alegre, dando glória, com um sorriso e alegria no rosto. Mas dentro dele há uma frustração que só Deus pode enxergar. Eu vou falar novamente. Quantas vezes nós não nos encontramos igual a Abraão? As pessoas olham para nós, vê um sorriso no nosso rosto, vê a gente alegre, vê a gente dando glória, vê até uma cara de felicidade nos nossos lábios e nos nossos olhos. Mas muitas vezes o lado de dentro, onde as pessoas não enxergam, está como um rio de frustração, dizendo para Deus: o que me adianta estar alegre aqui agora, sendo que a promessa que eu tenho do Senhor não acontece? A minha idade já avançou e nada acontece. Será que essa promessa veio do Senhor mesmo? Abraão está aqui frustrado e praticamente questionando Deus do que Deus prometeu. Quantos aqui no meio de nós, e você que está em casa nos assistindo, se encontra assim? As pessoas te dão bom dia, você fala bom dia. Está tudo bem? Está tudo ótimo, excelente. Está precisando de alguma coisa? Não, está tudo muito bem. Aí dentro de você, interiormente está dizendo assim: não tem nada bem, você está frustrado, porque você tem esperado algo que não aconteceu. Aquilo que você deseja ainda não floresceu. Há um sentimento de frustração dentro de você. E quando há esse sentimento no coração de Abraão, Abraão vai falar isso para Deus. A Bíblia vai dizer que ele está dentro da tenda.
Então Deus fala para ele: Abraão, sai de dentro da tenda, olha para o céu e conta quantas estrelas tem lá, se é que você pode. Aqui eu já aprendo uma lição. Ele estava frustrado porque estava trancado dentro de um lugar onde ele não conseguia enxergar. Escute aqui, isso aqui é um culto de cura e libertação. Tem muita gente no meio de nós que está trancado dentro de uma tenda como Abraão e não consegue enxergar o que Deus prometeu, porque você olha para os lados, você vê só paredes e não consegue enxergar a grandeza e as maravilhas de Deus. E quando ele fala isso para Deus, Deus fala: sai de dentro da tenda, olha para o céu, conta a quantidade de estrelas que tem lá, se é que podes. E Abraão olha, e como ele estava acostumado, ele vê as mesmas estrelas nos mesmos lugares. Aí Deus chama a atenção dele dizendo: conta e me diga quantas estrelas tem lá. Eu creio que Abraão agora olha para Deus e fala assim: Senhor, é impossível. E Deus fala para mim também: é impossível algo que eu não possa fazer. Se eu prometi, eu vou cumprir. Eu não disse que a sua descendência seria maior do que a quantidade de estrelas dos céus? Então deixa eu te falar uma coisa, Abraão: eu sou dono do exército dos céus. Eu sei quantas tem, sei o nome de cada uma, porque foi eu que coloquei. Então por favor, Abraão, arranque essa frustração de dentro de você, porque você está frustrado porque acha que as coisas têm que acontecer no seu tempo, e não é no seu tempo que vai acontecer, é no meu tempo. A promessa está de pé, a proposta está de pé, e vai acontecer para que o meu nome seja glorificado. Se liberta, aplauda de verdade, Abraão, dê glória a Deus, deixa Deus te pegar nessa noite. Abraão estava frustrado com ele mesmo e com o tempo. Escute aqui, por favor, não perca a visão e nem a atenção. Deus fez a promessa e o propósito, mas ele não falou para Abraão quando ia acontecer. Até porque quando Deus dá dia, dá hora, dá lugar, acontece. Porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arré. E ele não tarda e ele não falha, ele chega no momento exato. Ele fez a promessa, fez o propósito e falou: Abraão, vai acontecer. Mas não falou é amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Falou: vai acontecer. E talvez nesse momento Abraão se sentiu frustrado, porque achou que Deus tinha que fazer na vontade dele, na hora dele, no tempo dele. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é natural, aquilo que é possível, Ele deixa para mim e para você fazer. Aquilo que é sobrenatural e impossível, Ele faz. Então Abraão agora tem 99 anos de idade. Quantos anos que eu falei? Não, me anima para mim continuar pregando. Quantos anos que eu falei? Você manda a glória para cá e eu mando o fogo para aí. E Jesus manda do céu a graça dele, amém? Um adolescente de 99 anos de idade. A sua mulher Sara tem 86 anos de idade. Já pensou a situação? Aí Deus chega para Abraão e fala: chegou a hora da promessa se cumprir. Não, 99 anos e 86 anos. Eu vejo Abraão olhando para Deus: tudo bem, aqui ainda se tomar uns 2, 3 azulzinhos resolve o problema. Mas eu vejo Deus olhando para Abraão e falando: o senhor já passou lá em casa para você ver a situação? O negócio lá está feio. O senhor já viu aqueles maracujá quando fica 2 meses na geladeira, que você pega ele pelo cabo? Está mais ou menos daquele jeito. Aí Deus olha para Abraão e fala assim: sabe por que você se frustrou? Porque você não soube esperar o tempo, e acreditou que poderia ser por você mesmo. Então você se frustrou com você e com o tempo. Levante sua mão direita que eu quero profetizar. Nós vamos sair daqui libertos. Eu tenho um monte de frustração dentro de mim que eu vou deixar aqui nesse altar hoje e não levo mais embora junto comigo. Um monte de frustração de promessa que foi feita, que ainda não se cumpriu,
mas crê somente porque vai se cumprir, querendo o diabo ou não, querendo as circunstâncias ou não, querendo a situação ou não, se foi Deus que prometeu, vai se cumprir para que o nome dele seja glorificado. Conta as estrelas dos céus. Olha o que vai dizer o Salmo 147, versículo 4: o Senhor conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Isaías 40, 26: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma delas sequer vem a faltar. Nós estamos no século 21, onde a tecnologia está voando. Só para você ter uma ideia, se pegar o melhor computador do mundo hoje e colocar ele para contar as estrelas, ele vai demorar 30 anos para conseguir contar. E nesses 30 anos ele vai quebrar pelo menos umas 20, 30 vezes. Não adianta o homem achar que pela tecnologia consiga controlar as coisas de Deus. Não, porque o nosso Deus é poderoso e grande e forte através do seu exército, que são as estrelas dos céus. José, ele foi injustiçado. O cara que tinha promessa e propósito, teve os sonhos de Deus, agora vai até os seus irmãos para abençoar os seus irmãos. E quando ele chega diante dos seus irmãos, ele tem uma surpresa: é injustiçado, é lançado dentro de um poço, é vendido para compradores de escravos ismaelitas, é levado até o Egito, é vendido agora pelo triplo, quadruplo, quíntuplo do preço para Potifar. E não ainda tão injustiçado, conquista o cargo de mordomo dentro da casa do segundo homem mais poderoso do Egito. E mais uma vez é injustiçado agora por uma mulher que tentou agarrá-lo, tentou usurpar dele, e ele fugiu e vai parar numa prisão através da injustiça. E dentro da prisão revela um sonho de um copeiro, que também agora injustiça José, porque foi ajudado por José e sai de lá, e logo se esquece do que foi feito a ele. É um homem que passou metade da sua vida sendo injustiçado. Mas sabe o que me chama a atenção? Já que você não quer dar glória, diga ai pelo menos. O que me chama a atenção é que mesmo ele passando por tudo isso, eu não consigo achar dentro da Bíblia um questionamento de José diante de Deus. Eu não consigo achar uma oração de José sendo Zé Mané, igual eu e você, falando assim: vou jogar tudo para cima, vou desistir de tudo, estou sendo injustiçado, estão me perseguindo, estão fazendo injustiça comigo. Não! Pelo contrário, cada vez que José era injustiçado, a Bíblia vai dizer: mas as mãos do Senhor estavam com José. Sabe por que José saiu de injustiça, se tornou governador do Egito? Por quê? Confiou no mesmo assim. Agora eu vou dar uma pincelada no tema da mensagem para você entender. Fui vendido pelos meus irmãos, injustiçado. Fui injustiçado pela mulher de Potifar e fui parar na prisão. Fui injustiçado pelo copeiro que eu ajudei e se esqueceu de mim. Se a história acabasse aqui, iríamos nos decepcionar com Deus, sabia? Porque iríamos olhar para a situação, iríamos dizer assim: um rapaz que foi tão bom com o pai, com a mãe, foi exemplo para os irmãos,
Foi exemplo de servo de Deus de não questionar e não murmurar. Mas com toda essa história que eu contei, José dizia assim pela noite: mas mesmo assim eu confio. Pelo amor de Deus, se glória a Deus seu aí, gente, pelo amor de Deus, está morrendo. Aqui é igreja, aqui não é missa não, e nem velório, aqui é uma igreja pentecostal cheia de Deus. Ele olha, ele fala: meus irmãos me injustiçaram, a mulher de Potifar me injustiçou, o copeiro me injustiçou, mas mesmo assim eu creio na promessa do meu Deus. Eu vou explicar melhor para ver se sai um glória melhor aí. Está tudo errado, o vento está soprando o contrário, o mar está me submergindo, o fogo está queimando, está tudo andando para trás, nada anda para frente, mas no meio de tudo isso eu vou dizer: mesmo assim eu ainda confio. É o diabo dizendo: perdeu tudo, está sozinho, está sozinha. Perdeu o emprego, perdeu o ministério, perdeu a espiritualidade, perdeu os amigos, perdeu a família, perdeu tudo, nada dá certo. E aí vai continuar glorificando? Aí tem meia dúzia de crente ainda que vai dizer: mesmo assim eu confio. Quer um exemplo? Jó perdeu tudo e todo mundo massacrando ele. E quando o diabo achou que ele ia murmurar, falando: agora já era, agora vai questionar, agora vai murmurar, Jó se levanta e fala: eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre a terra ao meu favor. Olha aqui para mim, não perca o foco não. Você vai sair daqui liberto hoje como eu. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Para de questionar. Está frustrado porque confiou no seu tempo e não no tempo de Deus. Apóstolo, mas a minha situação foi dentro da minha casa, foi com a minha família. Olha o que Miqueias diz aqui no versículo 6: porque o filho despreza o pai, a filha a mãe, porque a outra despreza a nora com a sogra. O inimigo do homem são os da sua própria casa. Apóstolo, mas a minha decepção veio dentro de casa. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui dentro do meu olho, por favor. A única pessoa que nunca vai te decepcionar, tirando Deus, é o diabo. Como assim, apóstolo? Você sabe que ele veio para te arrebentar, para roubar, matar e destruir. Então tudo que ele fizer não vai ser decepção. Mas as pessoas vão te decepcionar. E você só vai se frustrar se você colocar confiança nelas, em vez de colocar a confiança em Deus. Por que José não se frustrou? Os irmãos injustiçaram, a mulher de Potifar injustiçou, o copeiro injustiçou. E por que José não questionou? Porque eu creio que nas orações dele, todos os dias ele falava: Senhor, aqueles sonhos que eu contei na mesa, pode demorar, mas eles vão acontecer. Eu creio que foi o Senhor que deu. Eu não vou me frustrar pela injustiça, pelo contrário, no final da história José ainda vai falar: aquilo que vocês tramaram contra mim como injustiça, Deus usou como bênção. Vocês acharam que estava me injustiçando, olha onde Deus me colocou, no trono como governador do Egito. As pessoas dentro da sua casa vão te frustrar, só se você quiser. Você sabe que eu aprendi uma coisa com Salomão. Aumenta só um pouquinho o retorno, Dan, por favor. Eu aprendi uma coisa com Salomão no livro de Provérbios. Ele diz que o ferro se afia com ferro. Você sabe o que ele quer dizer com isso? Muitas vezes Deus vai usar alguém dentro da tua casa como um ferro duro para poder te afiar. Só que nós questionamos e murmuramos e nos frustramos e nos sentimos injustiçados. Eu vou te falar uma coisa agora aqui, dê um glória a Deus, por favor, depois que eu falar. Mas será que você não é o ferro que está afiando o outro ferro? Você percebeu que você se frustra, que todo mundo é culpado? Você nunca é.
que você está sempre certo e está todo mundo errado. Não. Aqui José em nenhum momento falou se estava certo ou errado. Ele se calou. E quando ele se calou, Deus não olhava para o exterior dele, porque o exterior dele podia ser de sorriso e alegria, mas o interior dele não era de frustração. O interior dele dizia todos os dias: só confio mesmo assim. Eu estou na prisão, mas eu confio mesmo assim. Eu estou comendo pão e tomando água, mas eu confio mesmo assim. Imagina o diabo, pastora Débora, olhando aquela situação, falando: cara, o cara tem a túnica prometida do pai. Os irmãos de sangue o venderam e o cara não questionou. A mulher de Potifar, que ele tanto tratava bem, tramou contra ele não questionou. O cara foi para a prisão sem ter culpa de nada e não questionou. E todos os dias o diabo encostava do lado dele na prisão e falava assim: agora ele murmura, agora ele questiona e perde a bênção. E dentro de José tinha algo que dizia assim: eu estou aqui, mas eu ainda confio nas promessas e nos propósitos do meu Deus. Por favor, olha para a pessoa que está mais perto de você e fala assim: apenas confia, porque se foi Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se foi Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para ir até o final. Vai acontecer para que o nome dEle seja glorificado. No livro de Ruth, no capítulo 1, tem uma mulher chamada Noemi, que ela se frustrou. Sabe por que ela se frustrou? Porque ela morava na terra de Belém, a terra do pão. Ela morava debaixo da promessa. Escute bem essa frase. Ela morava na terra do pão, ela morava debaixo da promessa. Aí Deus decidiu provar aquele povo. E a Bíblia vai dizer que houve fome na terra. Aí o marido dela, Elimeleque, pegou ela, pegou os filhos e desceu para a terra de Moabe. A tradução do nome Moabe é terra do pecado. Saiu debaixo da terra da bênção, da terra do pão, porque havia fome, e desceu para a terra do pecado, porque lá havia abundância. Sabe o que aconteceu? Passou um tempo, morreu o marido, morreu os 2 filhos, e ela não tinha mais como se sustentar. Aí ela olha para trás. O nome dela era Noemi, amável. Agora se tornou Mara, amarga, porque está frustrada. E por que está frustrada? Porque muitas vezes, escute isso daqui que eu vou te falar nessa noite para você não esquecer. Que tem muitas vezes que Deus faz a fome vir até Belém para saber aonde está o seu coração. Tem situação que Deus seca todo o deserto e te deixa no meio e fica olhando para ver qual vai ser a reação. Sabe qual foi a reação dessa mulher que foi abençoada a vida inteira com o marido? Abandonar o lugar aonde Deus a colocou e descer para um lugar que é conhecido como nem tudo que reluz é ouro. O pecado é gostoso? Claro que é. Como que não é? Tudo que é pecado é gostoso demais. Você acha que o diabo vai dar alguma coisa ruim para alguém? Se ele oferecer alguma coisa ruim, ninguém vai até a ratoeira comer o queijo, não é? É verdade ou é mentira minha? Tenta colocar um pedaço de sabão na ratoeira lá para ver se o trouxa do rato vai lá comer. Agora põe um parmesão, põe um queijo prata bem cheiroso lá para você ver se o bicho não vai lá. E às vezes é tão burro que sabe que é uma ratoeira e vai morrer, mas mesmo assim vai lá. Assim é o diabo com o pecado. Ele prepara a ratoeira e põe aquilo que vai encher os olhos de todos os seres humanos, principalmente dos crentes. Aí você vai lá, com o zoião estalado. Quando põe a cabeça para pegar, a ratoeira te pega. Foi essa situação que aconteceu com Noemi, com seu marido, com seus filhos. A ratoeira pegou. Ela desceu para Moabe, a terra do pecado, porque tinha tudo do bom e do melhor para comer. E lá em Belém, que é a terra da promessa, a terra da bênção, terra do pão, houve fome.
Mas não houve fome por causa de nada, houve fome porque Deus queria tratar com o coração do povo. Escute isso daqui, tem situações que Deus vai te colocar, se já não te colocou, que pode ser que Ele tire tudo o que você tem para tratar com você, para te mostrar que o lugar aonde te colocou, debaixo da promessa, debaixo da bênção na terra do pão, mesmo com toda a situação, é nesse lugar que você tem que permanecer. No deserto eles não tinham nada, mas quando sentia fome, Deus mandava o maná. Quando eles tinham frio, Deus vinha com a coluna de fogo para esquentar. Quando tinham calor, Deus vinha com a nuvem de fumaça para trazer sombra. As roupas não envelheciam, ninguém ficava doente, porque estavam debaixo da obediência e da promessa de Deus. Levante sua mão direita e diga isso: eu não vou sair debaixo das mãos do Senhor e da promessa do meu Deus. Sabe por que você está frustrado? Sabe por que está frustrado? Porque não obedece. Sabe por que está frustrado? Porque só falta Deus tirar a coroa e te dar e falar: coloca. Estou usando a frase do trombeta de domingo aqui. Sabe por que está frustrado? Porque Deus fala, e mesmo assim eu acho que eu conheço mais, eu tenho que fazer do meu jeito, não do jeito de Deus. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Noemi está frustrada, sabe por quê? Desobedeceu. De amorosa se tornou amarga. Aí a mulher que dava carinho para todo mundo começou a maltratar todo mundo, bater e pisar em todo mundo, porque ela está frustrada e ela acha que a culpa é dos outros. Mas a culpa não é dos outros, a culpa é dela. Ela que desobedeceu, o marido dela que desobedeceu. Ninguém mandou ela ir até Moabe, ela foi com o marido dela porque ela quis. E agora está frustrada. Mas aí ela decide voltar para a terra de Belém, a terra do pão. Ah não, vou tomar uma água aqui enquanto você dá glória aí. A mulher que era amável, que se tornou amarga, decide voltar para o lugar aonde ela não deveria ter saído, a terra de Belém, a terra do pão. E no meio do caminho, escute muito bem o que eu vou dizer, não quando ela chegou lá, no meio do caminho Deus já tratou essa frustração dela. Porque ela achou que estava abandonada e uma das suas noras voltou. E a frustração era tanto que ela falou para a outra: volte você também. Mas aí, Ruth, que simboliza o Espírito Santo aqui, tratando com Noemi, que agora Mara vai dizer: de maneira nenhuma, para a terra onde você for eu irei, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E quando ela chega em Belém, já está com o coração tratado e liberto. Mas sabe por quê? Decidiu deixar o Espírito de Deus tratar as frustrações dela. A frustração, escute aqui isso, é igual um câncer. Quanto mais você alimenta, mais ele corrói. Um câncer daquele mais agressivo, daquele mais maligno. Quanto mais você alimenta a frustração e a decepção, mais ele vai crescendo dentro de você. A ponto das pessoas não conseguir mais ficar perto, não conseguir conversar, porque quando chega está de cara feia, dá patada em todo mundo, machuca todo mundo com palavras, agride todo mundo, aí as pessoas não querem estar perto, e esse tipo de pessoa não quer ser tratada, porque está frustrada. E aqui a Bíblia vai nos dar uma lição: deixa a Ruth te tratar, deixa o Espírito de Deus te tratar, aquilo que era frustração, deixa ele limpar hoje, deixa ele arrancar, volte para a terra do pão, volte para a terra de Belém.
Pedro se frustrou com a sua vida profissional. Tem pessoas aqui que têm frustração com a vida profissional. Nossa, mas era para mim ter sido isso e eu não consegui. Se eu tivesse estudado, eu tinha chegado. Se eu tivesse feito cursos, eu tinha conseguido. Se eu tivesse feito uma faculdade, eu estava lá. Nossa, aquela porta que um dia se abriu, se eu não tivesse saído lá, hoje eu estaria bem. Enquanto você não quebrar os odres velhos, para Deus colocar vinho novo no odre novo, nada vai acontecer. Quando Jesus vem de Jericó em direção a Betsaida, a Cafarnaum, Pedro está na areia da praia lavando as redes. Escute isso, pelo amor de Deus, eu já vou encerrar. E quando ele está lavando as redes, eu imagino, isso era mais ou menos umas 6:30 da manhã, tinha acabado de amanhecer. Pedro está lá lavando as redes, mas ele é um líder. Ele é o líder da cooperativa dos pescadores daquele lugar. Ele é um exemplo, há mais de 30 anos ele lidera todos os pescadores daquela região. Então ele está lavando as redes, e quando as pessoas passam por ele, falam: bom dia Pedro, tudo bem? Bom dia, está tudo ótimo, excelente, tenha um bom dia, Deus te abençoe. Mas na verdade, as palavras dele não condiz com a frustração que está dentro dele. Porque a Bíblia vai dizer que ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Está falando que está tudo bem. Está tudo bem, Bispa Viviane? Está tudo ótimo. Está precisando de alguma coisa? Não. Firme e forte. Tudo beleza. Mas dentro dele tem uma frustração machucando ele, dizendo assim: não vai ter alimento hoje para as famílias, não vai ter dinheiro para pagar os impostos para os romanos, e você está falando que está tudo bem, está com um sorriso no rosto, mas e a frustração que está dentro de você? Coloca para fora, coloca para fora. Eu vou gritar porque eu não vou sair com frustração nenhuma daqui, eu vou pôr tudo para fora. E quando ele está lavando as redes, sorriso no rosto, fazendo tchau, porque é líder, tem que ser exemplo, não pode esmurecer, porque os outros pescadores também estão olhando para ele como exemplo, para ver a reação dele. Mas dentro dele, a alma dele está dizendo: estou frustrado. Aí a frustração agora aumenta, porque Jesus chega, e quando Jesus chega, ele faz uma pergunta: tem algum peixe aí? Pegou alguma coisa? E Jesus nem conhece Pedro, é o primeiro encontro. E Pedro diz assim: nada! Pesquei a noite inteira e não peguei um peixe sequer. Conhece esse mar da Galileia de ponta a ponta, são 27 quilômetros de largura por 35 de comprimento. Eu pesco aqui há mais de 30 anos. Aí eu vejo Jesus olhando para ele, falando assim, está com um sorriso no rosto, está dando a paz do Senhor, está dando bom dia, está profetizando na vida de todo mundo um excelente dia. Mas Jesus está olhando para dentro dele e está dizendo assim: Pedro, eu sei a frustração que está dentro de você. Aí como Jesus, ele vem na casa, hoje, como ele fez com Pedro, há 2020 anos atrás, ele vem na casa hoje para dizer: Pedro, eu sei da frustração que está aí dentro, mas vamos fazer o seguinte, você está me conhecendo agora, olha o que Jesus disse para Pedro: vamos pescar. Quando ele fala vamos pescar, a frustração que está dentro de Pedro agora se torna agressiva, e diz assim: como pescar? Eu pesco aqui há 30 anos, pesquei a noite inteira, não peguei nada. Você acha que vai me ensinar a pescar? Mas enquanto ele diz isso, diácono Ney, o Espírito Santo já trata dentro de Pedro.
E quando o Espírito Santo trata dentro de Pedro, pastor Douglas, a Bíblia vai dizer que Pedro diz assim, olha aqui, ó, isso é para quem quer ser liberto. Se você quer continuar sendo marrudão, marrudona, durona, é do meu jeito, continua sendo assim, que você vai ver aonde você vai chegar. O Espírito de Deus começa a trabalhar dentro de Pedro. Aí aquela marrudez, aquela frustração agressiva, solta uma palavra pela boca, dizendo assim, eu vou lançar as redes segundo a sua palavra. Aqui ele está aprendendo, no primeiro dia que ele conhece Jesus, que a vida profissional dele não depende dele, não depende do conhecimento de mais de 30 anos pregando no mesmo lugar pescando, conhecendo os cardumes, as raças dos peixes e a cooperativa a qual ele era líder. Jesus está ensinando para ele, se sua vida profissional não estiver na minha mão, se você não fizer do jeito que eu quero, o diabo vem e ceifa, mas se fizer do jeito que eu quero, e eu tiver no negócio junto com você, é só lançar as redes que você vai ver o estrago que vai acontecer, Pedro. No mesmo lugar que ele pescou a noite inteira, que não pegou nada, a Bíblia vai dizer agora que quando ele puxa as redes, ele teve que chamar barcos que estavam em volta para ajudar, porque se ele puxasse para dentro só do barco que ele estava, o barco não ia aguentar o peso, iria afundar. Olha para o Pedrão que está aí do seu lado, não tenha vergonha não, ele é feio mesmo, mas a máscara ainda ajuda a esconder. Eu acho que eu vou deixar para sempre a máscara, nós não vamos mais tirar não. Pelo menos que esconde a cara feia, né? De quem vem para a igreja obrigado. Olha para o Pedrão que está do seu lado e fala assim, quando você aprender que os teus negócios pertencem a Jesus, faz assim com a mão, ó, a rede vai encher de peixe. Ele lançou as redes, Bispo John, e quando lançou, mas ele não estava frustrado na praia? Missionário Quitéria, ele não estava frustrado? Mas por que ele estava frustrado? Porque estava fazendo as coisas sem a direção de Jesus. Você está entendendo? A sua experiência, a sua idade, os seus cursos, o seu estudo, o seu buscar, não adianta nada se Jesus não estiver no negócio. Pedro pescava mais de 30 anos, era presidente da cooperativa, conhecia o mar da Galileia, quantos quilômetros tinha de largura, de comprimento, aonde tinha o rosca, aonde ficavam os cardumes, aonde era a profundidade, aonde era tudo, e não pegou nada. Aí Jesus, que nunca sequer pisou naquela água, subiu no barco e falou para ele, lança a rede. E quando ele fala assim, eu lançarei as redes segundo a sua palavra, ele vai lançar. Aí no Evangelho de Marcos, Jesus ainda vai dizer assim, não, do lado esquerdo não, do lado direito. Aqui tem mais uma lição de Jesus, não, você está obedecendo, mas não é do jeito da sua experiência, é do jeito que eu estou falando. Mas qual a diferença de eu lançar do lado esquerdo e do lado direito? Aí Jesus vai dizer, porque eu já dei ordem para os cardumes ficar do lado direito e não do lado esquerdo. Pedro, obedece, para de questionar, apenas obedece, porque mesmo quando tudo estiver dizendo não, eu mesmo assim confio. Dá para se libertar dessa frustração ou vai sair daqui do mesmo jeito? Eu não acredito que você possa sair aqui do mesmo jeito, porque eu conheço a palavra do meu Deus, e a Bíblia diz o quê? Que a palavra dele não passa vazia. Pode ser que você esteja com o coração tão duro que você não queira mudar hoje, mas a hora que Jesus chegar e pegar, aí não tem o querer, aí tem o fazer. Eu olho para Paulo. Paulo estava frustrado com a igreja. Como assim, apóstolo? Ele se frustrou com a igreja porque ele dedicou a sua vida inteira para a igreja. Eu vou dizer novamente. Ele estava frustrado com a igreja
porque ele deixou família, deixou tudo, deixou sinédrio, deixou profissão, deixou o futuro trono do sumo sacerdote, deixou sua casa, deixou quem ele amava, para cuidar da igreja, para cuidar de quem nem tinha o mesmo sangue do que ele, para cuidar de pessoas que ele mal conhecia. Diácono Ney, para ir para a prisão por pregar para pessoas que ele nem sabia quem era, por passar madrugadas dentro de poços com aranhas, cobras, ratos, morcegos, escorpiões, para pregar o evangelho para os gentios, eu e você. Aí ele está frustrado. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17, guarde esse capítulo na cabeça. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17, olha que Paulo vai escrever: mas o Senhor esteve do meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Só que um versículo antes desse, sabe o que está escrito assim? E quando eu estava dentro do tribunal, diante de César, não tinha ninguém. Cadê os discípulos que eu formei? Não tinha ninguém. Aonde estava Barnabé? Aonde estava João Marcos? Aonde estava Silas? Paulo vai dizer, não tinha ninguém. Sabe o que ele está dizendo? Nos momentos bons, todo mundo estava junto comigo. Agora que eu estou no tribunal para ser julgado e tem um leão faminto me esperando lá fora, não tem ninguém. Sabe o que Paulo está dizendo? Cadê o Eutico que morreu e Deus me usou para ressuscitar? Cadê os enfermos? Cadê os cativos que Deus usou a minha vida para orar e libertar? Sabe o que Paulo está dizendo? Cadê aqueles que estavam presos no meio da macumbaria e da feitiçaria que Deus usou minha vida para fazer uma libertação e hoje está liberto? Cadê? Paulo está dizendo, cadê aqueles que tiveram fome e através do ministério que Cristo me deu eu levei alimento? Cadê? Cadê aqueles que vieram chorando que eu perdi madrugadas, que eu perdi finais de semana, que eu perdi feriados, que eu abri mão de tudo para interceder por eles, para orar por eles, para cuidar deles? Não tem ninguém. Paulo vai dizer, cadê? Aí ele olha para a igreja, e ele escreve isso porque o coração dele está frustrado. Você quer ver a maior frustração que existe? Que entra dentro da pessoa e é muito difícil de ser arrancado. É a frustração do mau agradecimento. Aqui Paulo está dizendo, me perdoe a palavra grosseira, tá bom? Eu cuidei daquela pessoa, ela estava na merda, não tinha nada. Eu orei, eu intercedi, eu abençoei, eu abracei, e quando ela cresceu e conseguiu alguma coisa, cadê ela agora quando eu mais preciso? Sumiu. Isso chama-se pessoas mal agradecidas. Toma cuidado, olha aqui para mim, porque o mundo é uma roda gigante. Hoje você está em cima, não despreza quem está lá embaixo, porque quem está lá embaixo teve lá em cima, e quando você teve lá embaixo, pegou pela sua mão para te levar até lá em cima. Paulo está frustrado, porque não existe frustração maior do que você ajudar, e quando você precisar de ajuda, você ser rejeitado. Isso acontece, apóstolo? Acontece com todos nós que estamos aqui. Quantas vezes fazemos propósito, voto, vou pegar firme no meu ministério,
Vou pegar firme com as coisas de Deus. Vou honrar Deus nas primícias, nos dízimos, nas ofertas, nos votos. Porque Deus me honrou, Deus me deu uma porta de emprego. Deus me curou de uma enfermidade que os médicos me desenganaram. Deus me tirou lá do monturo, do lixo. Me pegou lá no meio da macumba. Me pegou no meio da cachaça, das drogas, da prostituição. Eu tenho que honrar a Deus. E quantos você conhece que disseram isso e hoje nem na presença de Deus está mais? Guarde isso daqui que eu vou te falar, olha aqui para mim. Não precisa me respeitar não. Não precisa respeitar a bispa não. Mas respeita a Deus pelo menos. A única pessoa que você não pode desrespeitar é Deus. E a Bíblia vai dizer que toda autoridade foi constituída por Deus. Escute isso, calma, vou dar a volta para chegar. Romanos capítulo 13. Então quando eu desrespeito a liderança que Deus constituiu sobre a minha vida, eu estou desrespeitando o próprio Deus. E a Bíblia vai dizer ainda, não sou eu, é Novo Testamento, para não dizer que eu só prego o Velho Testamento, é Novo Testamento. E ainda em Romanos 13 vai dizer, porque da maneira que você desrespeita a lealdade da liderança que foi colocada sobre você, você desrespeita a Deus e você vai trazer a espada de Deus, a maldição de Deus para dentro da tua casa. Da onde você tirou isso, apóstolo? Chegue na sua casa, leia Romanos capítulo de número 13. Paulo está frustrado com a igreja. Mas aqui no versículo 17 ele vai dizer: eu estou frustrado porque todo mundo me abandonou quando eu mais precisei. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 17: mas o Senhor, eu vou dizer novamente, ele vai dizer no versículo 17: mas o Senhor esteve do meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Sabe que Paulo está falando? Eu não estou frustrado não, porque pessoas vão me abandonar mesmo, pessoas vão querer me frustrar e me decepcionar, mas o meu Deus não, Ele vai estar do meu lado nos momentos mais difíceis. Quando eu precisar, Ele vai me socorrer. Quando eu precisar, Ele que vai me acudir, porque ainda existe um ministério a ser se cumprir. E esse Deus é tão maravilhoso que Paulo ainda vai dizer: e Ele me livrou da boca do leão. Porque o julgamento, se Paulo fosse pego e acusado, tinha um leão dentro de uma jaula que estava 3 meses sem comer nada, e Paulo seria lançado vivo lá dentro. Olha a situação. Olha aqui para o altar. Eu olho para os lados, não tem ninguém. Eu vou conjecturar, tá, bispa? Eu olho para o lado, não tem a minha mulher. Eu olho para o lado, não tem a minha mãe. Eu olho para o lado, não tem o bispo John, não tem a bispa Ione, não tem a Maria do Carmo, não tem a Débora, não tem o Douglas, não tem ninguém. Aí eu vou dizer assim: mas cadê as pessoas que estavam comigo há 12 anos dentro da igreja? Não respeita nem Deus, não vem nem cultuar, vai respeitar eu? Aí Paulo nessa situação ele olha para Deus e fala assim: Senhor, não é a mim que eles abandonaram, é você, porque eu estou aqui por causa deles. E quando ele diz isso, quando a frustração tenta entrar no coração dele, Deus fala assim para ele: fica tranquilo que eu estou aqui do seu lado, meu amigo. Não, vou dizer de novo. Ele olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o lado, olha para trás, para frente, não tem ninguém. E quando a frustração vai entrar no coração dele, Deus fala: não, fica tranquilo, Paulo, eu estou aqui do seu lado, e aquele leão que está lá fora vai morrer de fome, porque você ainda tem muito para caminhar nessa terra. Está duro hoje, hein, Jesus? Olha para o Paulo que está aí do seu lado e fala assim: só confia, mesmo assim. Como está a situação após daquele jeito? Só confia mesmo assim. Mas está tudo de ponta cabeça, só confia mesmo assim. Mas parece que não tem saída, só confia mesmo assim.
Mas parece que não dá, eu estou há anos esperando e não acontece, não vai acontecer. Só confia mesmo assim. Agora eu encerro aqui com duas irmãs. A Bíblia vai dizer que Jesus tem amigos e tem um melhor amigo. E esse melhor amigo a Bíblia vai dizer que chama Lázaro. Mas sabe o que me chama a atenção? Ouve aqui. Se a Bíblia diz que Lázaro era o melhor amigo de Jesus, por que ele não foi um apóstolo? Porque Jesus não confunde ministério com amizade. Uma vez um obreiro aqui da igreja perguntou isso para mim: apóstolo, mas a Bíblia diz que Lázaro era o melhor amigo de Jesus, por que Jesus não escolheu ele como apóstolo? Porque ele não tinha chamada. Ele era amigo, mas para ministério ele não tinha o chamado do apostolado para andar do lado de Jesus e exercer. Jesus agora está indo numa direção. Escute isso, eu encerro aqui. E de repente chega um enviado até Jesus e diz assim: eu vim aqui através da vida de Marta e Maria. Seu amigo Lázaro está para morrer, está enfermo. Vamos conjecturar para quebrar o gelo. Está com o pé na cova, está no bico do corvo, está só o fio da rabiola, está só o biju. E Marta e Maria pediu para mim vir aqui, porque se você voltar lá, ele é curado. Aí Jesus dá uma resposta assim para aquele rapaz: volte lá e diga que eu não vou. Como assim? Você não vai ajudar o seu melhor amigo que está para morrer? E as suas amigas que estão pedindo? Jesus fala assim: diga que eu não vou. Os 12 apóstolos que estavam com ele olham para ele e falam assim: enlouqueceu. Aí chega a notícia que Lázaro morreu. E depois de 4 dias Jesus volta até lá. E quando Jesus diz para os seus apóstolos: estou voltando lá, quase todos eles dizem assim: eu não vou. Eles devem estar te esperando lá com um pedaço de pau, com pedra. Vão te matar. Aí aquele que é julgado como homem que não tem fé, que tem que ver para crer, Tomé, é o único que vai se levantar e vai dizer assim: pastor Daniel, eu vou junto com ele para morrer com ele. E Jesus chega lá, está um alvoroço. A Bíblia vai dizer que faz 4 dias, Lázaro já está em fase de decomposição, já está fedendo. E quando Jesus chega até Maria, até Marta, elas estão frustradas com Jesus. Escute isso daqui, gente. Sabe por que a gente se frustra com a igreja igual Paulo se frustrou? Porque a gente vem para a igreja obrigado. A gente vem para a igreja porque senão o apóstolo e a bispa vai pegar no meu pé, vai ficar mandando mensagem. Eu venho para a igreja porque senão eu vou para o inferno. Eu vou para a igreja, mas daí as pessoas não me dão a paz do Senhor, não me abraçam, não me cumprimentam, ou não é pregado aquilo que eu queria ouvir, ou é pregado aquilo que está me atacando no altar. Não. A palavra de Deus não ataca ninguém. A palavra de Deus, ela corrige aquilo que está fora do lugar. Aí eu saio daqui frustrado. Sabe por que eu me frustro com a igreja? Porque na hora da palavra eu estou mexendo nas redes sociais. Tem pessoas que saem da cadeira, vai no banheiro, fingindo que está no banheiro. Você chega lá, quantas vezes eu peguei e passei ali, pessoa mexendo no Facebook, no Instagram, tirando foto dentro do banheiro, na hora do culto. Quer ver só uma coisa? Olha aqui para mim. Teve um dia culto de Santa Ceia, o culto começa às 6. Eu lá de cima do escritório mandei uma mensagem no grupo da igreja, só para ver a reação. 6:30. Quando deu 6:37, tinha 39 visualizações, e as 39 pessoas estavam dentro da igreja na hora do culto. Aí se frustra. Sabe por quê? Porque Deus está usando a palavra para tentar corrigir, para tentar colocar aquilo que está desmantelado no lugar. Mas meu pensamento não está aqui. Meu corpo está aqui, meu sorriso está aqui, meu glória a Deus está aqui, mas a frustração que está dentro de mim está em outro lugar aonde eu queria estar. Marta e Maria chegam até Jesus agora e diz assim: ei Senhor,
Se tivesse chegado aqui antes, o nosso irmão Lázaro não teria morrido. E se Jesus falasse para mim o que ele falou para Marta e Maria aqui, me perdoa, Jesus, vou só conjecturar, eu tinha matado ele na hora, eu tinha voado no pescoço dele, eu tinha rolado com Jesus naquela montanha lá em Betsaida, onde Lázaro foi enterrado. Por quê? Porque as mulheres estão frustradas com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Você pode se frustrar com o seu marido, você pode se frustrar com a sua esposa, você pode se frustrar com os seus filhos, com os seus netos, você pode se frustrar com os seus melhores amigos, mas jamais você pode se frustrar com Jesus, porque Ele não tem culpa de nada. Teve uma certa pessoa, já volto para a mensagem, que ela tinha um problema de homossexualismo, e estava fazendo de tudo para se converter. E quem viu como se vestia, e depois quem viu como estava vestido, já viu uma grande mudança. Porque essa pessoa eu parava na rua, hoje para a glória de Deus está dentro da igreja, deve estar me ouvindo ainda. Eu parava na rua, essa pessoa estava vestida de travesti. Quantas vezes a bispa parou comigo quando nós saímos da igreja da Leopoldina, com batom na boca, negão maior que eu, frentista de posto, zagueiro central. Oração em cima de oração, foi para Jesus, se batizou, recebeu a salvação, e começou a tomar pancada dentro da igreja, de tudo que é lado. Aí um dia eu mandei um SMS para ele, não existia nem o WhatsApp. Isso não aconteceu só uma vez, aconteceu com mais 2 pessoas. Eu estou contando a história dele aqui, porque aqui veio a minha mente. Falei, aí filhão, firme e forte com Jesus, não quero mais saber de igreja. O que aconteceu? Aconteceu isso, mas deixa eu ir mais profundo. Eu não quero mais saber de igreja não, eu não quero mais saber de Jesus mesmo. Eu comecei a chorar, eu falei, não, da igreja tudo bem, você pode falar, mas de Jesus não. Não deixa essa palavra sair da sua boca, que você não quer saber de Jesus. Eu não quero mais saber de Jesus. Porque a frustração entrou no coração dele, porque ele achou que Jesus tinha culpa daquela situação, e Jesus não tinha culpa. Aqui Marta e Maria estavam frustradas com Jesus. Jesus não erra, Jesus não falha. Se você tivesse chegado aqui antes, Lázaro não teria morrido, seu amigo. Olha o que Jesus vai falar. João capítulo 11, versículo 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu? Versículo 15. E por vossa causa eu me alegro, de que eu não estava lá, para que creais, mas vamos ter com ele. Como que Jesus vai falar isso? Eu fico alegre de não estar lá, para 2 mulheres que estão frustradas. Fala a verdade, se fosse você, você tinha voado no pescoço dele. Como que você está falando que está feliz? Meu irmão morreu. Mas olha o que Jesus vai dizer: para que creais, vamos lá ter com ele. E quando Jesus chega, diante da história nós conhecemos, ele olha para o túmulo, e antes dele dar ordem, a Bíblia vai dizer, e Jesus chorou. Porque ele olha dentro do túmulo, ele vê o amigo dele, o melhor amigo dele, em fase de decomposição. E ele fala assim: Lázaro, sai para fora. A Bíblia vai dizer que começaram a querer agredir ele, ele ainda zomba. Elas estão frustradas com ele e ele ainda zomba. E de repente Jesus fala assim: tirai a pedra. E os discípulos correram e tiraram a pedra. De repente, quem sai de dentro do túmulo? Lázaro.
E quando Lázaro sai de dentro do túmulo, escuta isso daqui, eu fecho com chave de ouro. A libertação, ela vem de dentro para fora. Não adianta você falar estou liberto e continuar com as mesmas atitudes. Não adianta falar fiz o curso de libertação, fiz jejum, subi monte, me consagrei, estou liberto e continua com as mesmas atitudes. Perceba aqui, Abraão, e dentro, frustrado. Pedro, e dentro, frustrado. Noemi, e dentro, frustrado. Aqui é a maneira que Jesus trabalha, de dentro para fora. Porque aqui é o contrário. A fisionomia das duas, quando elas vê Lázaro saindo, Jesus trata o interior. A frustração ele arranca. E aquilo que era a fisionomia caída, Jesus agora coloca alegria e sorriso. Arranca a frustração. E o choro e a lágrima agora no rosto das duas irmãs é sorriso e alegria e gargalhada e gritos de glórias a Deus e aleluia. Aí Miqueias, depois de tudo isso, ele vai dizer no capítulo 7, versículo 18: quem, ó Deus, é comparável a ti? Ele está dizendo, olha como que está tudo isso daqui. Mas quem é comparável a ti que possa dizer que o Senhor não vai fazer? Olha como está isso daqui, mas quem é comparável a ti para dizer que o Senhor não pode mudar toda essa história? Mas para isso acontecer, eu vou encerrar aqui, levante sua mãozinha, bata no seu peito e fala, eu tenho que querer. Quer um exemplo vivo? Quando eu comecei para a igreja, dentro da igreja eu falava assim, eu quero parar de beber, mas no outro dia eu estava no boteco. Eu falava, mas dentro de mim eu não queria. Quando eu falei assim, a partir de hoje, não entra mais uma gota de álcool aqui, ó. Eu falei assim, sozinho eu não consigo, Senhor. Mas se o imbecil aqui pegar um copo de álcool e pôr na boca, me envergonha na frente de todo mundo aonde eu estiver. Eu quero passar mal de rolar no chão, ficar igual um endemoniado. Dito e feito. Jesus falou, agora é propósito. Era sentir o cheiro e acabar com o lugar aonde eu estava. Deixa eu falar uma coisa para você, passaram-se 17 anos. Até hoje, muitas vezes eu pego um copo de coca e vou tomar, eu sinto o cheiro dentro do copo. Aí vem aquela ânsia, aí eu olho para cima, Jesus fala, não, fica tranquilo, é só para você não esquecer. Porque maldito o homem que confia no homem. Aqui na padaria, aqui na esquina, eu fui comer um x-salada lá um dia. Aí chegou um tiozinho do lado falando que estava com dor no fígado e pediu um rabo de galo. Eu falei, vagabundo, está com dor no fígado e vai tomar um rabo de galo. A hora que botou no copo que ele foi tomar, o cheiro veio. Eu acabei com a lateral da padaria. Tive que pedir pano, desinfetante e balde, porque ninguém tem obrigação. Enquanto eu limpava, Jesus falava comigo, você que falou. Eu falei, Jesus, mas não ia tomar, mas senti o cheiro. E justamente do que eu gostava de beber. Aí eu entendi uma coisa.
A libertação, pastor, vem de dentro para fora. As frustrações só vão sair quando você quiser que elas saiam. Você pode se colocar em pé, eu vou orar e vou encerrar o culto. Continua assim. Senhor, eu não sou ninguém, não sou nada, mas o Senhor é tudo. E a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que tudo pode, tudo sabe e tudo conhece. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Se há algum coração frustrado aqui, Deus, não sou eu por força ou por violência que vou arrancar isso de dentro dele ou dela, mas sim o agir do seu Espírito Santo. Deus, a frustração leva à decepção, e a frustração e a decepção juntas leva a pessoa para o fundo do poço. A pessoa não consegue mais viver, porque a mente dela fica maquinando a vida das pessoas que a frustraram, ou que machucaram, ou que magoaram, e ela deixa de viver a própria vida, para viver a vida de segundos e terceiros. E eu subi aqui nesse altar hoje, debaixo do seu temor, e eu sairei daqui liberto, e mais 2 ou 3, Senhor, que está aqui dentro, que querem, sairão daqui libertos também, para a glória do teu nome. Que toda frustração venha a ser arrancada agora, que toda injustiça e decepção venha a ser arrancada agora, venha a ser renunciado agora, Deus, de dentro do coração, tudo aquilo que tem afligido esse meu irmão e essa minha irmã. Tudo pode estar remando ao contrário, o vento pode estar soprando o inverso, a tempestade pode estar desabando, Deus, o desemprego pode ter batido na porta, a família pode estar por um fio, mas mesmo assim ainda eu confio. Espírito Santo de Deus, vai tocando cada coração aqui agora, vai tocando cada mente aqui agora, vai libertando de dentro para fora, vai tirando todo o ódio, vai tirando toda a raiva, vai tirando todo o rancor, vai tirando toda a frustração, Deus. A injustiça seja transformada pela justiça do Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado e engrandecido. E eu te agradeço, meu Deus, porque tu és fiel, tu és santo e tu és misericordioso.